Bom dia, meus irmãos. Que a graça do Senhor seja sobre cada um de nós. É um prazer, um privilégio poder estar aqui convosco nesta manhã, poder celebrar a Jesus juntos. Quando o pastor Rui esteve lá conosco também em Faro, foi uma alegria muito grande recebê-lo. Tenho nele, de fato, um amigo, e é tão bom quando podemos construir amizades. Alguém disse que o reino de Deus é um reino de amigos, e eu encaro isso com realidade. Eu gosto de fazer amigos, e louvo a Deus também porque nesse mês de julho completo com a minha família 16 anos que estamos cá em Portugal. Não imaginava que seriam tantos, confesso aos irmãos. 16 anos são muito tempo, mas louvo ao Senhor pela maneira como Deus tem nos conduzido, Deus tem nos abençoado, e amamos muito estarmos cá, e cá criamos os nossos filhos, e louvamos a Deus por isso. Temos um casal de filhos, e da outra vez que eu estive cá, fez até que não esteve, mas os filhos estiveram, já estão grandes, já estão a trabalhar e estão lá em Faro, e oramos para que Deus também esteja abençoando as suas vidas, abençoando os irmãos lá. Obrigado, pastor Rui, pelo convite, para estar aqui com os irmãos e de compartilhar convosco a palavra do Senhor. Fui convidado a falar sobre igreja, e queria pensar sobre igreja convosco nesta manhã. E queria, para tanto, convidar-vos a abrir as vossas Bíblias comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, do verso 13 ao verso 18. Trago também a saudação da Igreja Batista de Faro, vossa igreja co-irmã, e dizer aos irmãos que quando vão ao Algarve, quero lembrar os irmãos que no Algarve não há apenas praia, tá bem? Há igrejas também. Então, se domingo de manhã quiserem visitar uma igreja, é possível, tá? Porque o sol estende-se até mais tarde, tá? Então, os irmãos podem ir procurar uma igreja domingo, há várias igrejas também no Algarve. O Algarve não é só praia, tá? Mateus capítulo 16, versículos 13 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos orar ao Senhor? Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por esse culto tão abençoado, por tudo que já ouvimos e vimos nessa manhã, e sentimos-nos tremendamente abençoados pela Tua presença. E agora, Pai, uma vez mais, eu peço, Senhor Deus, que o Senhor nos use na transmissão da Tua palavra, e que os nossos corações estejam sensíveis e receptivos a ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Eu não perguntei que horas o culto terminava, mas eu vou tentar ser breve, porque eu sou não apenas o pregador da palavra, mas de muita palavra, né? Eu costumo falar 45 minutos, 50 minutos na igreja. Os irmãos lá já estão acostumados e ninguém levanta, hein? Ninguém levanta, ninguém sai antes do tempo, né? Mas hoje vou tentar ser mais breve, a fim de compartilhar. Minha esposa já lembrou-me isso hoje. Vamos lá. O texto é um texto interessantíssimo. Talvez muitos de nós já ouvimos esse texto. Eu quero mesmo que o Espírito Santo de Deus fale diretamente ao nosso coração, e eu quero ser muito objetivo naquilo que nós estamos a falar. Os discípulos estavam ali juntamente com Jesus nessa região chamada Cesareia de Filipe. Essa Cesareia de Filipe era a antiga cidade de Panéias, feita em homenagem a um deus chamado Deus Pan, que na mitologia grega era o deus dos bosques, dos campos, dos rebanhos e dos pastores.
E essa cidade foi mudado o nome por causa de Herodes o Grande, que mudaria a cidade em nome de César Augusto. Por isso Cesareia de Filipe. Ela tem uma... Ou seja, havia ali um grande culto pagão. Havia deuses. Havia muita dessa ideia desses cultos pagãos e outros deuses que ali estavam. E por isso também acaba sendo interessante Jesus nessa cidade perguntar: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E depois de vós, quem dizeis que eu sou? Quando Jesus menciona isso, quem diz ser o Filho do Homem, eu acho interessante que essa expressão Filho do Homem é usada em Daniel. No livro do profeta Daniel é usada a expressão Filho do Homem. Daniel capítulo 7, verso 13 a 14 diz: em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho de homem. Vindo com as nuvens dos céus, ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Na visão do profeta Daniel, ele fala sobre o Filho do Homem. E esse Filho do Homem, claramente, nós sabemos que é Jesus. Ele está a falar, ou seja, ele é um profeta, ele está a falar sobre algo que iria acontecer. E Jesus, quando apresenta, diz: quem dizem ser o Filho do Homem? Era algo que o próprio povo sabia pelo fato de conhecer a profecia. Então, saber o Filho do Homem, dessa maneira que Jesus se identifica. E nesse conceito, nesse contexto, Jesus vai mencionar a igreja. É a primeira vez que Jesus vai falar sobre a igreja. Então, quando o pastor falou que os irmãos estariam a pensar sobre a igreja, obviamente veio logo esse primeiro texto da minha mente, quando a primeira expressão de Jesus a respeito de igreja. E eu queria pensar com os irmãos sobre a igreja que faz a diferença neste mundo. E a igreja que deseja fazer a diferença neste mundo, eu separei aqui três questões, já que eu gosto de ser bem homileticamente correto. 3 questões aqui sobre uma igreja que deseja fazer diferença neste mundo. Primeiro, é uma igreja que precisa estar consciente sobre o que o mundo pensa sobre Jesus. Nós não podemos estar resumidos ou fincados apenas dentro da nossa igreja. É aquela perspectiva do sal dentro do saleiro, né? O sal dentro do saleiro, ele não vai agir, ele não vai ter a sua função de sal, porque ele só está dentro do saleiro. E às vezes nós gostamos de ser sal dentro do saleiro, dentro da igreja. Mas a função do sal é quando ele sai do saleiro, né? Não adianta dizer que eu tenho sal lá em casa e comer uma comida insossa. Mas eu tenho sal, o sal está aqui, mas se ele não saiu, se ele não veio para o prato, ele não cumpriu a sua função de sal. Nós precisamos estar fora. E quando nós estamos fora, nós sabemos também o que as pessoas pensam sobre Jesus. Naquele tempo também havia pensamentos diferentes a respeito de Jesus. Quem diz os homens ser o Filho do Homem? E a resposta que veio a Jesus: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Então, o que as pessoas pensam a respeito do Filho do Homem? O que as pessoas pensam a respeito de Jesus? Ora, Senhor, uns pensam que tu és João Batista. Vamos lembrar quem foi João Batista? João Batista é aquele primo de Jesus, por seu ato de fidelidade ao Senhor e pelo conhecimento da palavra, ele foi decapitado, não é isso? Pedem a cabeça de João Batista. E alguns dizem que tu és João Batista. Dá-nos a entender, faz-nos pelo menos entender, que quando mencionas João Batista, está a falar até aquilo que muitos possam mencionar hoje sobre algo que é dito como a reencarnação. Ora, essa ideia de reencarnação não é bíblica. O texto de Hebreus, capítulo 9, verso 27, pelo menos na parte A, ele diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo,
Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então o texto de Hebreus 9, 27 diz que ao homem está ordenado morrer uma única só vez, vindo depois disso o juízo. Então esse pensamento de a pessoa reencarnar e se purificar, isso não é bíblico, isso não está na Bíblia. Isso é um pensamento humano, isso são outras doutrinas, mas isso não é a doutrina cristã. A doutrina cristã fala sobre ressurreição. Ela fala sobre a morte e a ressurreição. Assim como Jesus ressuscitou, nós um dia ressuscitaremos juntamente com Ele. E vamos desfrutar da glória que o Senhor está a apresentar para cada um de nós. Então a presença de Jesus não era João Batista que estava ali. Não era alguém que vinha na capacidade de João Batista. E nem poderia ser nessa ideia de reencarnação, porque Jesus e João Batista eles conviveram. Jesus foi batizado por João Batista. Então Jesus não, ou seja, se é isso que as pessoas dizem a respeito, se é isso que é algo que as pessoas levantam como ensino, nós não podemos aceitar. Outros dizem que tu és Elias, alguém que vem com poder, com a capacidade de Elias. Sabemos que Elias é aquele que foi assunto aos céus, aquele que não provou a morte, naquele redemoinho, e ele vai até a presença do Senhor. Quando o servo Eliseu estava a olhar e dizendo: não te deixarei enquanto não deixar aquela porção dobrada do teu espírito. E ele viu então o Senhor o tomando para a sua presença. Jesus não é um Elias, não é alguém que esteja a imitar a capacidade profética de Elias. Jesus de facto era o enviado de Deus, ele era o Messias. O texto do Evangelho de João nos diz sobre o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Mas outros também diziam que Jesus era Jeremias, ou alguns dos profetas. Ou seja, muitos também defendiam a ideia de Jesus ser um dos profetas, ser um dos mestres, ser alguém que ensina, tal como Gandhi, tal como Buda, como Maomé e outros, Jesus como um dos profetas. Mas Jesus não é mais um dos profetas, nem como os profetas que anunciaram a respeito de Jesus. Jesus é de facto o Filho de Deus. Jesus é de facto o nosso Salvador. Nós não podemos comparar Jesus a outra pessoa, porque Jesus é o próprio Deus conosco, é o Emanuel, o Deus conosco. Talvez essa seja uma das expressões que mais gosto a respeito do nome de Jesus, porque fala sobre o Emanuel, fala sobre o Deus conosco, o Deus que habitou no nosso meio, o Deus que está presente em nosso meio, um Deus que age poderosamente nas nossas vidas. Então, o que as pessoas pensam a respeito de Jesus? Os discípulos disseram, os discípulos souberam dizer, porque os discípulos também conviviam com as outras pessoas. Eu quero dizer o que com isso, irmãos? Nós somos chamados também para convivermos na sociedade que vivemos. Não é criar um mundo à parte, um grupo à parte. Nós temos que interferir na própria sociedade. Volta à história do sal. Nós precisamos interferir porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E o sentido desse sal é de agir fora. É quando nós estamos no nosso local de trabalho, quando nós estamos a conversar com os nossos amigos, nós podemos ser uma influência, nós podemos ser uma palavra de Deus que possa tocar os seus corações e possa abençoar as suas vidas. Mas por isso nós precisamos saber o que as pessoas pensam a respeito de Jesus. Até para que nós tenhamos uma resposta que possa ajudá-los a tirar as suas dúvidas, nós precisamos saber o que elas pensam. E nós só vamos saber quando nós conversarmos, quando nós nos dermos com as outras pessoas, quando nós criarmos amizade com outras pessoas que não partilham da mesma fé que nós temos, mas que nós vamos reconhecer as suas necessidades, vamos poder suprir as suas necessidades e até aprender a respeito daquelas dúvidas para que nós possamos fazer a diferença na vida dessas pessoas. Por isso falamos sobre e queremos refletir sobre uma igreja que faz a diferença neste mundo. Porque eu entendo que o Senhor nos colocou nesse mundo para fazermos a diferença. Obrigado, irmão. Deus abençoe.
O Senhor nos colocou nesse mundo para fazermos a diferença. Nós somos um povo que precisa fazer a diferença. Mas o texto ainda continua. Jesus vira para os seus discípulos e diz assim: e vós? E para vocês? Quem sou eu? Eu sei agora, por vocês, o que os outros pensam a respeito de mim, o que os outros falam a respeito de mim. E vocês? E para vocês? Quem sou eu? Nesse tempo de convivência. E aí vem Pedro. E tem que ser Pedro, porque Pedro é aquele que... É fantástico estudar a vida de Pedro, né? Porque é alguém explosivo, alguém com um temperamento completamente diferente dos outros, alguém que não está dentro de uma caixa, alguém que é capaz de dizer o bem e o mal ao mesmo tempo, alguém que tem que ser de fato trabalhado pelo Senhor. Mas Pedro vem com uma resposta, mesmo orientado pelo Espírito Santo de Deus, que ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não havia explicação melhor, não havia observação maior, não havia declaração melhor que poderia ser dita, e a nossa igreja está fundamentada sobre esta verdade. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele diz então, Jesus ficou de facto alegre e feliz com Pedro, porque Pedro não revelou carne nem sangue, mas revelou o Pai que está nos céus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só nessa sentença nós podemos entender que Pedro disse: tu és o Cristo. Quem era o Cristo? O Cristo é o Messias, é o enviado, é aquele que vem da parte de Deus, é aquele que o povo já estava à espera, aquele que iria restaurar a nação de Deus. Tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, tu és Emanuel, tu és o Filho de Deus, Senhor. Tu és aquele que vem da parte de Deus, aquele que vai chegar para Filipe e dizer: eu e o Pai somos um. Tu és o Filho de Deus, tu não és outro, mas tu és o Filho de Deus, e estás desse Deus que está vivo, e o Senhor está vivo. Nós não estamos a servir um Deus que está morto, nós estamos servindo a um Deus que está vivo. Nós, quando falamos com Deus, nós sabemos que Deus nos ouve. Nós sabemos que todos esses líderes religiosos de crenças, de outras crenças, eles sabem da própria sepultura desses líderes e vão lá visitar a sepultura desses líderes, mas a sepultura de Jesus ela é totalmente diferente dos demais. Porque a sepultura de Jesus é uma sepultura que está vazia. O túmulo de Jesus é um túmulo que está vazio. É tão lindo ver aquela declaração àqueles discípulos a dizer: porque procura entre os mortos aquele que está vivo, ele não está aqui, ele ressuscitou. Por que vocês estão no meio dos mortos procurando alguém que está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus Cristo está vivo, porque Jesus Cristo venceu a morte. E diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então, quando nós oramos ao Senhor, quando nós falamos a Deus, irmãos, tenhamos isso em mente. Estamos a falar um Deus que nos ouve. Estamos a falar sobre um Cristo que venceu a morte e que se preocupa conosco, que está atento às nossas necessidades, que ouve o nosso coração. Nós precisamos revelar Jesus mediante o nosso relacionamento com Ele. E uma igreja que deseja fazer a diferença neste mundo, primeiro precisa conhecer, saber o que os outros pensam a respeito de Jesus. E segundo, precisa revelar Jesus mediante o seu relacionamento com Ele. Pedro só pôde dizer isso porque ele se relacionava com Jesus. À medida que nós nos relacionamos com alguém, nós podemos dizer um pouco a respeito deste alguém. Nós podemos dizer: pela graça do Senhor, esse ano eu e Esther completamos 26 anos de casado. Já fizemos a nossa boda de prata ano passado. Então agora estamos rumo à boda de ouro, né? Pela graça do Senhor. Mas aí, quando me perguntam um pouco sobre ela, eu posso dizer algumas coisas sobre ela, porque são 26 anos de casado, né? Quando Pedro fala sobre Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo,
Jesus até mesmo disse que foi o Pai que o revelou aquilo. Aquilo não veio só da sua boca, mas aquilo vem fruto do seu relacionamento com Jesus. Nós somos convidados, irmãos, nós somos convocados a nós nos relacionarmos com Jesus, porque à medida que nós nos relacionamos com Jesus, à medida que nós convivemos com Jesus, nós sabemos quem Ele é. E até naquele momento difícil que passamos na vida, parece que nós estamos naquela prensa que nós não sabemos que caminho seguir, nós clamamos a Deus, e aí nós vamos lembrar daquilo que o Senhor já fez sobre a nossa vida. Nós vamos ter memórias de algo que nós já provamos pelo Senhor, e aí no dia mau, nós vamos lembrar de como Deus tem sido fiel na nossa vida. Talvez hoje você esteja aqui nessa manhã e esteja a passar por um momento difícil na sua vida. Talvez esse mês, essa semana, tenha sido um momento de incerteza. Mas se você tem, meu irmão, uma intimidade com Jesus, o irmão precisa lembrar de Deus e como Deus tem sido fiel na sua vida ao longo desse tempo. Para que aquele momento difícil que você passa, você não venha voltar as costas para o Senhor, porque você sabe quem é o Senhor mediante o seu relacionamento com Ele. Então, mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias escuros, mesmo nos dias maus, o nosso relacionamento com Jesus vai nos lembrar de quem Ele é. Aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. Nós precisamos lembrar daquilo que o Senhor já fez em nós, daquilo que o Senhor foi fiel, e aí nós vamos saber que Ele continua sendo fiel. Então, ainda que as dificuldades venham sobre a nossa vida, nós podemos estar convictos dessa comunhão, dessa graça que recebemos com Jesus. Quando Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Penso eu que Jesus ainda tinha aquela pergunta dos discípulos na sua mente. Porque quando os discípulos estavam com Jesus naquele barco, lembra daquela história do barco? Que as ondas entravam, as águas entravam para dentro do barco, e Jesus levanta, acalma o vento, acalma a tempestade, houve grande bonança, e a pergunta dos discípulos, Marcos 4, verso 35 a 41, conta essa história. A pergunta dos discípulos é: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é a pergunta dos discípulos, hein? Dos discípulos. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Quer dizer, vamos ver se vocês já aprenderam alguma coisa, né? Vamos ver se nesses tempos de convivência vocês já conseguem ter crescido, já deram um passo. E ele diz: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fica feliz, reconhece que foi o Pai que o revelou, porque Jesus foi exaltado por meio foi exaltado pelo nome do Senhor. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus é o Cristo, é o Messias, é o enviado. Ele é o Filho de Deus e Ele está vivo. Se você está aqui à procura, se você é um visitante, está aqui conosco nesta manhã, está à procura de algo, está à procura de saber se de fato Jesus, esse é o caminho correto, eu quero dizer que o que você vai encontrar aqui, nesta igreja, é esse Jesus. E Jesus é o Cristo, é o Messias, é o enviado. Ele é o Filho de Deus e Ele está vivo. Ninguém vai te apresentar alguém que está morto. Estamos aqui a apresentar alguém que está vivo e que merece toda a honra e toda a glória e todo o louvor. E louvado seja o Senhor por isso. Então o Senhor disse, olhem, Jesus lhes afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Às vezes algum ensino um pouco deturpado a respeito de Pedro ser pedra. É um jogo de palavras que Jesus está a usar. Você é Pedro, pedrinha, mas sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Essa pedra é muito além da verdade que Pedro disse, que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e sobre esta
muitas vezes dizemos que é sobre essa sentença, sobre essa frase, que a igreja de Jesus ela é edificada. Mas muito mais do que essa frase, a igreja de Jesus é edificada sobre o próprio Senhor Jesus. Sobre o próprio Senhor Jesus. Porque o texto de Atos diz que Ele é a pedra que foi rejeitada por vós. Ele apresenta-se Jesus como a pedra, Ele é a pedra viva. Essa grande verdade que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ela é edificada, ou seja, a igreja de Jesus é edificada sobre o próprio Senhor Jesus. Ela não é edificada sobre Pedro. Pedro não é o primeiro Papa, não diz isso na palavra de Deus. Pedro é um ser humano como nós, com seus altos e baixos, e que sempre foi, pela graça do Senhor, resgatado pelo próprio Deus, foi chamado pelo próprio Deus. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela é edificada sobre o próprio Senhor Jesus, porque afinal ela é a igreja de Jesus. Ele é a pedra angular, ele é a pedra principal. Outro texto bíblico diz que nós somos como pedras, mas Jesus é a pedra angular. Jesus é aquela pedra de esquina, Jesus é aquela pedra que sustenta. Ele é o alicerce da igreja. Uma igreja que não é fundamentada sobre Jesus Cristo, ela é qualquer outra coisa menos igreja. Igreja cristã, igreja de Cristo, ela tem que ser fundamentada sobre Cristo e sobre essa verdade, que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Filho de Deus que está vivo. Então, uma igreja que deseja fazer a diferença neste mundo, ela precisa saber o que os outros pensam sobre Jesus, ela precisa revelar Jesus mediante o seu relacionamento, mas ela precisa cumprir o seu papel de igreja. E cumprir o seu papel de igreja é entender o próprio nome, no grego, a igreja, eclesia, nós vimos também, relembramos isso esses dias no mestrado, que é os chamados para fora. A igreja, eclesia, chamados para fora. E o verso 18 diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe qual é a visão aqui, irmãos? Eu nasci num lar cristão, e quando eu aprendi esse versículo, a memória que eu tinha, a ideia que eu tinha era uma ideia errada. A ideia que eu tinha é que mal nenhum vai me acontecer como um servo do Senhor Jesus, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Quando eu cresci e tive um entendimento maior sobre esse texto, eu vi que esse meu pensamento estava errado. Por quê? A porta é um instrumento de ataque ou um instrumento de defesa? É de defesa, não é isso? Quando nós fechamos a porta da casa, para quê? Para que nós sejamos protegidos, né? Quando eu falo em porta, me faz lembrar quando eu casei com a Esther. Porta para mim era um problema sério. Por quê? Quando eu casei, a Esther ela era mais velha de 7 irmãos. São 7 filhos. E a Esther era mais velha. E eu era o mais novo de 8. Para mim era o casamento perfeito. Ela estava acostumada a cuidar e eu estava acostumado a ser cuidado. Para mim era fantástico. Mais velha de 7 e eu mais novo de 8. Né? Eu não sabia o que era fechar a porta de uma casa. Eu não tinha chave de casa, irmãos. Minha casa parecia uma esquadra. Tinha sempre alguém lá andando. O mais novo ter chave da casa? Não tinha. Não existe cópia suficiente para 10 pessoas. É meu pai, minha mãe, mais 8. Não tem cópia para isso, né? É muito dinheiro que vai gastar em chave, né? Então os mais novos não precisam de chave. E quando eu casei com ela, os primeiros dias, eu vou para a cama. Eu vou banho, vou para a cama. E a pergunta dela para mim é: já fechaste a porta da casa? Eu fechar a porta? Fechar a porta? Eu? Não tem ninguém para fechar a porta? Eu não sabia o que era isso. Eu dormia tranquilo, em paz, porque meu pai fechava a casa. Se não fosse ele, era minha mãe. Se não fosse ela, minha mãe, era meu irmão mais velho. Aí depois tem uma lista de gente. Para chegar a mim, alguém fechou a porta da casa. Mas a porta é esse instrumento de defesa, para você se sentir protegido. E naqueles filmes de época, há um instrumento que eles chegavam na cidade e arrebentavam aquelas portas, porque a porta,
da cidade é onde tudo acontece, o comércio acontece nas portas. E alguns filmes antigos de época, os irmãos veem como que um chifre de carneiro colocado num tronco de madeira, que é chamado os arietes. Por isso falam áreas sobre carneiro, chamados arietes, onde eles iam batendo na porta, até que eles pudessem arrombar aquela porta e invadir a cidade. É essa figura agora que eu tenho desse texto. Porque diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando nós evangelizamos alguém, quando nós estamos a compartilhar a mensagem de salvação, nós estamos a retirar alguém que está indo para o inferno para a luz de Cristo. A visão da igreja é a visão da igreja que avança. Não é a visão da igreja que fecha a porta para que o inimigo não nos venha atingir. Mas é uma igreja que sai além das portas e que vive o evangelho. Por isso que nós somos chamados para fora, irmãos. Nós somos chamados para compartilhar da graça de Deus. Nós somos chamados para compartilhar o evangelho de Jesus Cristo. Nós somos chamados para testemunhar do nome do Senhor. Nós não somos chamados para ficarmos dentro e fechados. As portas do inferno não vão prevalecer, não vão resistir à ação da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se ao invés de nós termos uma visão mais tímida, mais retraída, mais com vergonha, mais com medo, nós temos que ter uma visão mais altruísta, mais otimista, mais confiante de que as portas do inferno não vão prevalecer contra a ação da igreja. Por isso que eu louvo ao Senhor pela ação dos irmãos com o trabalho com as crianças. Eu louvo a Deus pela visão evangelística, por todo o trabalho que nós podemos fazer para fora, além das portas, porque nós precisamos ser igreja do Senhor Jesus. Evangelizar é povoar o céu. E nós precisamos evangelizar, nós precisamos anunciar Jesus, nós precisamos dar o nosso testemunho, nós precisamos viver o evangelho de Jesus Cristo, se nós queremos ser igreja do Senhor Jesus. Os irmãos sabem que igreja não são paredes, né? Podemos gostar muito do ambiente que vivemos, mas eu quero dizer aos irmãos que esse espaço aqui tão bonito, tão significativo, não é a Igreja Batista de Queluz. A Igreja Batista de Queluz são os irmãos. Não importa se os irmãos estão nesse sítio ou estão fora desse sítio. Os irmãos é que são a igreja. A igreja não são paredes que vão subir aos céus, não são tijolos que vão subir. São vidas. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos o povo de Deus. E eu gostaria de fato que nós entendêssemos que queremos fazer a diferença neste mundo, sabendo que as pessoas pensam sobre Jesus. O que nós sabemos sobre Jesus mediante o nosso relacionamento com Ele. Mas quando nós cumprimos também o nosso papel de igreja, que somos chamados para fora, para anunciar esse evangelho. E que as portas do inferno não vão prevalecer, não vão resistir à ação da igreja, o testemunho da igreja, o compartilhar da fé da igreja do Senhor Jesus. Eu gostaria também de, nesse momento que estou concluindo a palavra, também trazendo uma palavra de esperança àqueles que porventura estão aqui conosco e ainda não tomaram uma decisão por Jesus Cristo. Eu não conheço o auditório, mas eu acho que nós entramos por essa porta, temos que sempre sair com uma palavra de esperança da parte do Senhor. Eu gostaria de lembrar-vos que nós falamos aqui que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e Ele está vivo. E se porventura você está aqui e está à busca de algo, esse algo mais maravilhoso que temos para compartilhar é que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e Ele está vivo. Eu queria dizer para agarrar-se a essa verdade, receber a Jesus como seu Salvador, receber Jesus como o Senhor da sua vida, e que a graça do Senhor seja abundantemente sobre a sua vida hoje e sempre. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Quero te convidar a curvar a tua cabeça, fechar os seus olhos. Eu
quero pedir a ti, meu irmão, que possa assumir o compromisso com o Senhor de entender a necessidade de conviver com as pessoas à sua volta, de ouvir o que elas pensam sobre Jesus, que você também possa revelar Jesus mediante o seu relacionamento com Ele, desenvolva cada dia mais o seu relacionamento com Ele, lembre-se nos maus momentos como Deus tem sido fiel e bondoso para a sua vida, e cumpra o seu papel de igreja, que seja chamado para fora, compartilhe do Evangelho de Jesus, não retenha essa mensagem tão poderosa no seu coração apenas, mas possa evangelizar, possa testemunhar, possa anunciar o nome de Jesus. E se porventura há alguém aqui no nosso meio, esta manhã, que ainda não tomou uma decisão por Jesus, mas reconhece nessa manhã que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e Ele está vivo, e quer dizer, eu quero receber esse Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Se porventura há alguém aqui nessa manhã assim, eu gostaria de dar a oportunidade, e para tanto eu gostaria de convidar a você para levantar a sua mão e abaixar, e eu gostaria de orar pela sua vida. Se porventura houver alguém aqui nesta manhã que ainda não tomou uma decisão por Jesus, mas quer fazê-la, quer convidar Jesus a ser Senhor da sua vida, você pode levantar a mão das suas mãos e abaixar, reconhecendo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e Ele está vivo, e você quer esse Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Nós vamos orar nesse momento. Queria apenas conceder a oportunidade, para não conhecer também o auditório. Vamos orar e vamos suplicar a graça do Senhor sobre nossas vidas e que possamos ser a igreja que faz a diferença neste mundo. Eu vejo a Igreja Batista de Queluz uma igreja preocupada em fazer a diferença neste mundo. Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão. Deus abençoe. E é possível que você também esteja aqui nesta manhã e tendo essa necessidade de fazer a diferença neste mundo. Eu louvo a Deus por essa mão levantada, para que Deus esteja abençoando a sua vida. Há mais alguém que gostaria de dizer sim para Jesus e reconhece Jesus, o Filho de Deus, Ele está vivo e que é como seu Senhor e Salvador? Nós vamos orar e eu oro por essa vida também que levantou a mão aqui à frente. Que Deus abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, louvado e bendito seja o teu santo nome, Senhor, o nome que é sobre todo nome. Obrigado porque podemos ouvir a Tua voz, podemos entender o Teu grande amor, a Tua graça que alcança as nossas vidas. Eu quero agradecer por essa vida que levantou aqui a sua mão, dizendo que deseja Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Abençoe, Senhor Deus, proteja, ampara, salva, Senhor, e ajuda que ela possa crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra hoje e sempre, Senhor. Pai bendito, quero agradecer-te pela existência dessa igreja, pelo testemunho que é essa igreja, Senhor Deus, para nós, para o teu povo, e que seja uma igreja relevante nessa sociedade, uma igreja que faça diferença neste mundo, Senhor Deus. É dessa forma que nós oramos. E ajuda-nos para que nós, como teu povo, possamos ser esses agentes do Senhor, esse povo do Senhor que faça diferença neste mundo. Que possamos ter o prazer de conhecer mais de Jesus, até mesmo para que nós possamos ajudar e compartilhar com outros, para que possam conhecer a verdade do Teu Evangelho, Senhor. E que haja uma visão mais otimista, arrebatadora, altruísta, capaz de não cedermos ao medo, nem a qualquer outro tipo de constrangimento quando nós compartilhamos o Evangelho do Senhor Jesus. Porque o Senhor nos garante que as portas do inferno não prevalecerão, não vão persistir, não vão prevalecer contra a ação da igreja do Senhor Jesus. Pai, dá autoridade à Tua igreja, dá ousadia à Tua igreja, dá intrepidez à Tua igreja, para que possa viver o Evangelho do Senhor Jesus. Eu oro em favor do pastor Rui Sabino também, quero agradecer por essa vida, pela maneira como o Teu servo tem dirigido esta igreja, que o Senhor também esteja a fortalecer e abençoar a sua vida dia após dia, Senhor. Oro por toda a sua família e por toda a liderança dessa igreja também, Senhor. E por cada pessoa que aqui congrega, cada pessoa que aqui celebra o Teu santo nome, Senhor Deus. Que seja uma igreja relevante nessa sociedade e para atingir as pessoas deste tempo, Senhor. Ó Pai bendito, muito obrigado por esta oportunidade de compartilhar a Tua palavra.
Abençoa-nos, dá-nos um dia de paz na tua presença. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe.